Bom, então agora eu vou apresentar as partes da guitarra para você entender como que funciona, tá? Então, eu vou apresentar aqui na minha guitarra, que é uma Tajima, modelo 635. É uma guitarra brasileira, eu tenho desde 2001. Bom, então aqui, ó, começamos pelo headstock. Depois aqui vem as tarraxas, que é onde você vai afinar a guitarra, né? Então, aqui tem um abaixador de cordas também. Aqui nós temos o nut ou pestana. No caso da minha, tem trava. Então, com essa chavinha aqui, eu consigo apertar para travar as cordas. Isso evita desafinações, né? Depois nós temos aqui o braço da guitarra, as casas, que em cada partição nós temos aqui. As casas são separadas pelos trastes, que são estes ferrinhos aqui, ó, tá? Que separam as casas. Bom, nós temos também as marcações, que são essas bolinhas aqui, certo? E aí depois nós vamos vir aqui para a parte do corpo da guitarra. O corpo da guitarra, o escudo da guitarra, essa parte branca aqui. Depois nós temos os captadores, né? No caso aqui eu estou usando dois captadores de modelo humbucker, que é esse e um modelo single coil no meio. Tradicionalmente, as guitarras de modelo Strato vêm com três captadores single coil, que é esse modelo aqui, do meio. Esse captador aqui é conhecido como captador do braço, porque ele fica próximo ao braço. E esse captador aqui é conhecido como o captador da ponte, fica próximo à ponte. E esse é o do meio. Existem inúmeros modelos de captadores com diferentes ganhos, e aí dá para você ir testando, comprando outros modelos, tá? Aqui nós temos a ponte, que eu já apresentei, né? O captador da ponte, obviamente aqui é a ponte. Existem pontes que são flutuantes e pontes fixas. No caso dessa aqui, eu modifiquei, porque essa guitarra veio com uma ponte fixa. E por conta dessa ponte ser flutuante, a guitarra desafina demais. Por essa razão que nós temos que ter a trava nas cordas aqui, tá bom? Porque senão a guitarra fica muito desafinada. Então com isso já evita, né? Se você dá uma alavancada aqui, a corda sai do lugar, mas volta para o mesmo lugar porque está travada aqui. Bom, aqui nós temos o input, que é onde você pluga o cabo da guitarra, né? Aqui nós temos o botão de volume e dois botões de tonalidade. Aqui nós temos a chave seletora. Chave seletora é para selecionar os captadores que você quer utilizar. Suponhamos que eu queira usar o captador do braço. Eu coloco para cima, tudo para cima vai selecionar o captador do braço. Se eu coloco um para a direita, eu vou tocar com o som captado pelo captador do braço e também pelo captador do meio. Quando eu coloco no meio, o único captador que vai funcionar é exatamente o captador do meio. Quando eu coloco mais um para a direita aqui, vai funcionar o captador do meio e da ponte. Quando eu coloco lá embaixo, a chave seletora vai selecionar somente o captador da ponte, tá? Mas basicamente esses modelos populares têm os mesmos elementos que eu apresentei aqui. O que vai mudar é somente o modelo. Mas as guitarras têm captador, tem o botão de volume, tem a chave seletora, tem ponte, tem as tarraxas, tudo do mesmo jeito, o que muda é só o modelo. Bom, então vamos começar aqui pela Fender Stratocaster, que é essa guitarra fantástica, disparado o modelo que eu mais gosto de guitarra, o que eu mais acho bonito. Então, aqui ó, nós temos três captadores single, tá? Single coil. Temos uma ponte fixa e o nut sem trava. Uma guitarra excelente, ela é muito versátil. E agora eu vou passar uma lista de guitarristas que usam, né, ou usaram
esse modelo. Jimi Hendrix, David Gilmour, Eric Clapton, Yngwie Malmsteen, Eric Johnson, Robert Cray, Stevie Ray Vaughan, Mark Knopfler, John Frusciante, Buddy Guy, Rit Blackmore, Jeff Beck, Tony Iommi, Billy Joel do Green Day, John Mayer, Scott Henderson, The Edge do U2, entre muitos outros, tá? Então, deem uma vasculhada aí no YouTube, na internet, e comece a perceber como esses guitarristas utilizam esse modelo Stratocaster. Você vai perceber que cada guitarrista utiliza esse modelo de um jeito, em um gênero musical diferente. Então, provando que a guitarra é muito versátil, tá? Próximo modelo é a Gibson Les Paul. Muito usada e amada pelos guitarristas de rock and roll, porque tem captadores humbuckers. Esses captadores têm bobina dupla, então dá um som mais encorpado, com alto ganho. Então é ideal para guitarristas que querem sons pesados, né? O próprio corpo da guitarra também ajuda, tá? A dar mais peso e sustentação. Guitarristas que utilizam Slash, Jimmy Page, Randy Rhoads, Zakk Wylde, Ace Frehley, Joe Perry, Pete Townshend, Gary Moore, Billy Joel, Bob Marley, James Hetfield, Thiago Castanho, Marcão do Charlie Brown, o Alex do Rush, Samuel Rosa do Skank, Adrian Smith, Tom Morello, Rafael Bittencourt e inúmeros outros. Então pesquise também. Fender Telecaster. Essa guitarra também é muito versátil e muito amada pelos guitarristas de country, né? Mas também muito utilizada no rock e inúmeros outros gêneros musicais. Guitarristas que utilizam Keith Richards, Mike Stern, Andy Summers, Pete Townshend, Ted Greene, Bill Frisell, Jeff Beck, Cacau Santos, Rich Kotzen, Jimmy Page, Albert Collins, John Frusciante e entre outros. Gibson SG. Bom, agora começam alguns modelos menos populares, mas não menos importantes na história da guitarra. Essa guitarra é bastante usada no rock. Guitarra com humbucker e tudo mais. Tem um design moderno, né? Então, guitarristas como Angus Young, Tony Iommi, Pete Townshend, Carlos Santana, George Harrison, entre outros, utilizaram ou utilizam. Vale a pena dizer que alguns guitarristas eu coloquei como se usasse a Strato, a Tele, a Gibson Les Paul, Gibson SG. Você vai reparar isso, porque existem guitarristas que não ficam com uma guitarra só, eles usam várias, né, vários modelos, então isso é normal. Próximo modelo é a Fender Jaguar. Fender Jaguar é uma guitarra usada em vários estilos, usada também na MPB. Ela é uma guitarra muito boa para você tocar umas coisas com menos drive, né, mais pro clean. Isso não é uma regra, né? Isso não é uma regra porque o próprio Kurt Cobain a popularizou. Então o Kurt, tocando grunge com o Nirvana, usou muito esse modelo, beleza? Gibson Flying V. Bom, esse modelo aqui já é mais a cara do metal, né? Guitarristas que mais popularizaram: Albert King, quebrando as regras porque ele tocava blues, né? Então esse modelo não tem nada a ver com o estilo, mas ele acabou usando e acabou virando uma marca dele. E aí entra mais a galera do heavy: James Hetfield, Dave Mustaine, o Kerry King do Slayer. E aí guitarristas que utilizam também esse modelo, como Lenny Kravitz, e até o Hendrix chegou a usar. Então aqui chegamos na guitarra do jazz, não tem jeito, né? É a guitarra que soa melhor, encorpado para os acordes, tocabilidade, som encorpado, o corpo mesmo dá um som mais encorpado, os humbuckers aqui, né? Então tudo isso ajuda. E ela também funciona até desligada, né? Porque ela tem umas aberturas aqui, ó,
que dá para você ouvir o som da guitarra como se fosse um violão. Não tão alto, mas dá para você estudar, dá para você fazer um som com ela desligada também. Guitarristas que mais utilizam ou utilizaram: Charlie Christian, George Benson, Wes Montgomery, Joey Pass, Jim Hall, John Scofield, Mozart Mello, nosso mestre da guitarra aqui no Brasil, Michel Leme, entre outros. Bom, então chegamos nas guitarras dos guitarristas virtuosos, Joe Satriani e Steve Vai. A Ibanez é uma marca que sempre apoiou esse tipo de guitarrista, né? Guitarrista de heavy metal, esses caras que tocam sons mais pesados ou que vão para a linha do virtuosismo, que é aquela coisa de tocar muitas notas, né? De tocar rápido e tal. Então essas guitarras são arrojadas, né? Tem Ponte Floyd Rose, Humbucker. Ponte Floyd é aquela que eu uso na minha Tajima, tá? Que ela é flutuante, dá para você dar as alavancadas, né? E a guitarra desafina muito pouco. E aí ela tem também aqui a trava, tá? Então, tanto aqui na do Satriani quanto na do Steve Vai, a mesma coisa. Então é isso, espero que você tenha entendido aí e tenha gostado também dessa aula. Você pôde aprender sobre os diferentes modelos aí de guitarra. Às vezes você nem sabia que existia e agora fica a lição aí para você pesquisar todos esses nomes, tá? Imprima o PDF que está aqui abaixo da videoaula, na nossa área de membros, para você ir depois ticando cada guitarrista que você vai procurar lá no YouTube, que você vai baixar os álbuns, e aí você vai enriquecendo a sua musicalidade, até mesmo antes de tocar guitarra, o que é super importante porque vai te ajudar lá na frente, tá bom? Valeu, então até a próxima aula.